O nosso tema de hoje é inovador e muito importante. Meu nome é Cristiane Dupré, sou advogada e criminalista na área consultiva empresarial no Rio de Janeiro e hoje estamos aqui para falar sobre tecnologia. Recentemente, a terceira sessão do STJ indeferiu recursos do Google, em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinava que houvesse a quebra do sigilo de dados telemáticos em situações que envolviam o caso da investigação no homicídio da ex-vereadora Marielle e do seu motorista. Bom, o que nós percebemos hoje em dia, não somente na seara criminal, mas eu diria que nessa nós temos maiores impactos, talvez, porque influenciam diretamente na investigação criminal. Hoje em dia, existe uma necessidade muito grande de que o profissional que atua no direito, ele seja multidisciplinar, ele tenha uma preparação multidisciplinar. Hoje em dia, o advogado criminalista, ele não somente tem que se preocupar com alguns pontos que nós já conversamos aqui, que também envolvem tecnologia e que são voltados ao marketing jurídico, mas também aspectos ligados a ferramentas tecnológicas que influenciem diretamente em fatores relacionados à investigação criminal. Principalmente aqueles que querem atuar em um nicho fantástico da advocacia criminal e que eu já tive a oportunidade de falar em alguns vídeos e a gente fala detalhadamente da escolha dos nichos e de advocacia investigativa no nosso curso de prática na advocacia criminal. Afinal de contas, eu digo que esse é um verdadeiro oceano azul para advogados criminalistas. É um ramo muito pouco explorado ainda, embora já existam alguns escritórios que são especializados nessa área, mas ainda é uma área muito promissora. Então, se você quer atuar nessa área, sua preocupação deve ser ainda maior. Bem, a gente pode relembrar aqui algumas legislações que já tratam do assunto, que já influenciam diretamente nesses aspectos, como, por exemplo, a Lei 12.737, que acabou ficando conhecida como Lei Carolina Dickmann e que trouxe, inclusive, algumas tipificações penais de condutas que envolvem questões tecnológicas. Temos também a Lei 12.965, conhecida como Marco Civil da Internet, que traz, inclusive, algumas disposições relacionadas à regulamentação de dados, sigilo daqueles que se utilizam, e hoje em dia todos nós nos utilizamos diariamente de ferramentas tecnológicas que, de certa forma, expõem os nossos dados. E, claro, a gente não pode deixar de mencionar a Lei Geral de Proteção de Dados, que em breve entrará em vigor. Importante, inclusive, que alguns já comentaram que a Lei Geral de Proteção de Dados já entrou em vigor, mas o Senado colocou uma nota de esclarecimento informando que realmente o adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados não vai acontecer, né? Havia uma proposta de que ela fosse adiada para só entrar em vigor em 2021, mas ela vai entrar em vigor quando aprovada a MP 959 de 2020. Então, isso deve acontecer aí de maneira bastante breve. Bem, esse vídeo, ele orienta, né, o intuito aqui é orientar os advogados criminalistas, e não somente advogados criminalistas, hoje em dia, todos que operam na seara criminal, magistrados, promotores, defensores públicos, a estarem antenados, não somente com o direito penal e o direito processual penal em si, mas também as tecnologias e aquelas legislações específicas que envolvem essas ferramentas tecnológicas com impacto na investigação criminal. E por que isso? Imagine você, como advogado criminalista ou magistrado, julgando um determinado caso em que exista uma quebra de sigilo telemático, uma perícia ligada a questões tecnológicas, a utilização, eventualmente, de uma realidade ampliada. E, aliás, aqui cabe mencionar um artigo muito interessante escrito pelo Dr. Alexandre Moraes da Rosa, magistrado, também professor do curso de prática na advocacia criminal, onde ministra o módulo de teoria dos jogos, outro tema muito interessante na advocacia criminal, ele falando sobre a possibilidade de utilização de realidade aumentada, com técnicas que vão utilizar mapas online, localizações por GPS, para que em uma eventual reconstituição, inclusive do crime, seja possível reproduzir quase que 100% todas as condições que existiam naquele momento. Então, para você ver como que o debate, ele cada vez, a cada dia, ele traz mais novidades, debates relacionados à inteligência
inteligência artificial e, logicamente, que se os profissionais que lidam com a questão jurídica ali, eles não estão por dentro dessas inovações, eles não estão acompanhando, isso não está fazendo parte da sua atualização, eles podem se tornar presas fáceis. Eles podem se enganar. O advogado criminalista, por exemplo, que não domine essas inovações tecnológicas, ele pode deixar, por mais que ele não tenha intenção disso, mas ele pode deixar de exercer uma defesa adequada em prol do seu cliente. Então, eu convido você a realmente ampliar o seu estudo, a sair um pouquinho só do direito penal e do direito processual penal tradicional e fazer com que na sua formação, na sua qualificação profissional, esses assuntos inovadores também estejam presentes. A gente fala bastante disso no curso de prática na advocacia criminal. Se você já é nosso aluno, você pode consultar, baixar o material. Se você ainda não é, eu convido para conhecer. Se você está me assistindo no YouTube, eu vou deixar vários links interessantes para você que atua na área criminal aqui embaixo, como indicação de livros, alguns cursos online, muita coisa interessante para você. E se você está me assistindo em outras redes sociais, não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, Professora Cristiane Dupré. Mais uma vez, foi um prazer ter estado aqui com você. Se você quiser, deixe os seus comentários e até o próximo vídeo.